1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós só vamos vencer o mundo pela fé. Quando nós clamarmos a Deus, quando nós pedirmos ao Espírito Santo que a fé seja gerada em nosso coração, quando nós pararmos um tempo do nosso dia para examinarmos a palavra do Senhor, porque a fé é gerada pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra. Por isso, nós aqui do Ministério Minuto com Deus fazemos de tudo para que a palavra seja enviada a milhares de pessoas todos os dias, porque essa palavra vai gerar fé e essa fé vai fazer com que você seja vencedor sobre o mundo. Amém? No nome de Jesus. Um erro da igreja hoje em dia, sabe qual que é? É achar que ela vai eliminar o mundo. Não. A igreja não vai conseguir eliminar o mundo, mas ela vai vencer o mundo. Tem problemas que Deus não vai resolver na sua vida. É muito duro falar isso, mas tem problemas que Deus não vai resolver na sua vida. Ao invés de eliminar o problema, Deus vai fazer com que você consiga caminhar acima desse problema. E é isso que acontece em relação ao mundo. Deus não vai nos tirar do mundo. Deus não vai levar você para um lugar onde tudo funcione direitinho para que você fique ali como se estivesse numa redoma intocável, um lugar onde não exista pecado, onde não exista as paixões carnais, onde não exista a concupiscência dos olhos, né? Onde não exista a soberba da vida. Mas Deus vai fazer você caminhar acima dessas coisas. Deus vai te fazer vitorioso sobre essas coisas. Quer ver? Repare a oração de Jesus em João capítulo 17. E nós já vamos caminhando para o final. Eu quero ler com você essa oração que Jesus fez a Deus. E aqui ele fala sobre o mundo. João capítulo 17, você pode abrir. Eu vou ler do verso 11 ao verso 21. João capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 21. Olha o que Jesus está falando para Deus. Não ficarei mais no mundo. Jesus estava partindo do mundo. Mas eles, os discípulos, ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus falando aqui de Judas, que foi o traidor. E o versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Eu e você não somos do mundo. Nós estamos passando pelo mundo e vamos vencer o mundo, mas nós não somos daqui. Como também não sou, disse Jesus. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha o que Jesus está dizendo para Deus. Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Eu sei que o Senhor não vai fazer isso. Eu sei que o mundo não será eliminado da vida deles, mas os proteja do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus não nos tirou do mundo, pelo contrário, ele nos enviou ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados em verdade. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha aqui, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, estava orando aqui por você e por mim. Ele está dizendo, eu não estou orando somente pelos discípulos aqui, por Pedro, João, Tiago, não. Eu estou orando por aqueles que futuramente vão crer em mim. Ele está falando de mim e de você. Por meio da mensagem, para que todos sejam um, para que haja unidade. Como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, Jesus não eliminou o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele passou pelo mundo sem se contaminar com o mundo. E é isso que ele proporciona a nós por meio da fé. A maneira como nós iremos vencer o mundo é pela fé. É nos alimentando com a palavra de Deus, é nos santificando, é identificando aquilo que nós realmente precisamos vencer. O mundo existe. Isso é fato. A palavra de Deus diz que aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Então, ele é realmente um inimigo a ser vencido. Mas eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber contra quem eu estou lutando. E nós não temos como enfrentar o mundo, encarar o mundo, vencer o mundo usando as armas do mundo. Não adianta eu querer me moldar ao mundo, me conformar com o mundo, pegar a filosofia, a sabedoria do mundo para combater o próprio mundo. Eu só vou vencer o mal que há no mundo com armas espirituais. A principal delas é a fé, a oração, o Espírito Santo, a presença de Deus, a leitura da palavra. Mas quando Jesus diz, eu venci o mundo, eu preciso saber qual mundo eu preciso vencer. Porque cada pessoa tem dentro de si o seu próprio mundo que precisa ser vencido. E aí você vai olhar para dentro de você mesmo e dizer que tipo de influência tem motivado você. E que, através do Espírito Santo, você já identificou que precisa ser vencido. Eu não estou falando de cabelo, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de tatuagem, eu não estou falando de música. Eu estou falando do que está acontecendo dentro do seu coração, dentro da sua mente, que tem te arrastado para caminhos que não são os caminhos de Deus. Esse é o seu mundo. Esse é o mundo que precisa ser vencido por você. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Amém? Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Vamos falar com Deus. Coloque o seu pedido de oração, coloque o seu nome, o lugar de onde você está falando, caso você não tenha colocado ainda. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Eu quero orar por você, pela sua família, para que você vença o mundo. Você vença os seus próprios inimigos, aqueles que têm se levantado para te derrubar, para te arrastar para o mal, para tirar a sua paz, para fazer com que você perca a sua salvação, para destruir a sua casa, a sua família. Nós vamos orar juntos agora, no nome de Jesus. Pai amado e querido, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e cremos, Senhor, que pela fé
nós podemos vencer o mundo. Nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos dias maus, nós teremos grandes dificuldades, mas pela fé no Senhor nós cremos que poderemos ser vitoriosos diante do mundo. Deus, que através dessa palavra, esse irmão, essa irmã que estão ouvindo, possam identificar quais são os inimigos que o mundo trouxe até eles, para que sejam vencidos, para que sejam derrotados. Não permita, Senhor, que o mundo nos derrube, que o mundo nos vença, que o mundo predomine sobre o nosso caráter, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, mas que nós possamos ser vitoriosos em tudo, em tudo. Que a nossa mente seja alimentada pela Tua palavra, que nós possamos ter dentro de nós a presença do Teu Espírito e que assim nós possamos caminhar triunfantes, mesmo diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas que nós sabemos que iremos enfrentar nessa vida. Visita agora essa família, visita esse irmão, essa irmã, e que eles possam receber no Espírito essa palavra e que eles possam vencer o mundo, porque sabemos que a Tua fé, colocada em nós pelo Senhor, ela nos faz mais que vencedores. Por isso nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, uma semana de bênção, de vitória para você, para sua família, para toda a sua casa aí, no nome de Jesus. Amém. De Jeremias 9, o que o profeta Jeremias está dizendo para nós é que nada daquilo que nós alcançarmos nessa vida terá valor se nós não nos aprofundarmos no conhecimento e no nosso relacionamento com Deus. Quando o homem conhece Deus verdadeiramente, ele próprio percebe que não há motivo para se gloriar de nada nessa vida, que é uma vida passageira, pois tudo que nós conquistarmos aqui será secundário perto daquilo que Deus tem reservado para nós. E é interessante que aqui, na nossa vida, durante a nossa trajetória, nós sempre buscamos os primeiros lugares. O mundo nos convida a uma vida de competição. Não é verdade? Temos que ser os primeiros, fazer com excelência, sermos os melhores. O mundo nos impulsiona a isso. Só que o que Jesus falou? Jesus disse que aqueles que forem os primeiros nessa vida serão os últimos na eternidade. É o que Jesus falou. E os últimos aqui serão os primeiros lá. Mateus capítulo 19, verso 30. Porém, muitos primeiros serão os últimos, serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração ao preparar essa mensagem foi a parábola que Jesus contou sobre um mendigo chamado Lázaro. Lembra disso? Um mendigo que pedia esmolas na porta de um homem rico. Então, enquanto aquele homem rico estava ali gozando de uma vida farta, de uma vida próspera, aqui na terra, né? O mendigo sofria todo tipo de dificuldades. Ele estava mendigando o pão. Só que na eternidade, os dois morreram, né? E na eternidade, a situação deles se inverteu. O mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para perto de Deus. E o rico? O rico morreu e foi levado para o inferno. Eu não estou querendo dizer que todo pobre já está garantido no céu, não é isso, e que nem todo rico vai para o inferno. Mas o que eu quero dizer é que a verdadeira riqueza que nós devemos buscar nessa vida, segundo as palavras de Jeremias, voltando lá nas palavras de Jeremias, é entendermos e conhecermos a Deus. Principalmente entregarmos a nossa vida a Ele, na pessoa de Jesus Cristo, consagrarmos a nossa vida a Deus, porque somente em Jesus nós podemos chegar até o Pai. O texto que eu li fala da glória buscada pelo homem sobre 3 aspectos: sobre a sabedoria, a força e a riqueza. Então eu quero falar sobre cada uma delas à luz da palavra e ao final falar daquilo que realmente vai fazer a diferença para nós, a verdadeira glória que nós devemos buscar. Portanto, eu peço que você que está assistindo esse momento aqui de reflexão da palavra, esse culto a Deus, que você fique até o final. E você que está acompanhando também, coloque nos comentários o seu pedido de oração, qual tem sido o principal motivo da sua angústia, da sua tristeza, da sua dor. Coloque aqui nos comentários e acompanhe essa mensagem, porque no final eu vou orar por você, vou orar pela sua família, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor revele a você a glória eterna que está reservada para mim e para você. Amém? Então, a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa na qual nós não devemos nos orgulhar ou nos vangloriar é na sabedoria. É importante buscarmos sabedoria, é importante irmos em busca do conhecimento, pois o conhecimento, o saber, vai nos livrar de muitas coisas perigosas, de muitas escolhas erradas, vai permitir que tomemos as decisões corretas durante a nossa vida. Os livros de Provérbios, de Eclesiastes, eles exaltam a sabedoria em vários momentos. Eu quero mencionar só um versículo aqui para exemplificar isso que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 2, verso 26, diz assim: ao homem que o agrada, dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, está dizendo aqui que Deus é quem nos dá a sabedoria e o conhecimento. Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele foi rei quando era muito jovem. E Deus falou que ele poderia pedir qualquer coisa que quisesse. Salomão então pediu ao Senhor sabedoria. E Deus fez dele o homem mais sábio do mundo. Tanto que ele escreveu Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. Então, a sabedoria era algo assim, era um valor precioso para Salomão, algo que ele recebeu de Deus. Só que mesmo sendo um homem extremamente sábio, no final de Eclesiastes, ou no final da sua vida, ele declara algo que soa assim como um desabafo. Olha o que ele escreveu. Estudar demais deixa qualquer um exausto. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Salomão entendeu, irmãos, que a sabedoria era importante, tinha sido dada por Deus, mas não era o essencial. O essencial é que ele temesse a Deus, que ele conhecesse a Deus, que ele tivesse um relacionamento com Deus. E essa também deve ser uma premissa na nossa vida. Não que a sabedoria seja algo que eu não tenha que buscar, mas acima disso, o meu relacionamento com Deus deve estar. Amém? Em nome de Jesus. Se não for bem administrado, o conhecimento pode se tornar uma ferramenta que nos afasta de Deus.
Porque o estudioso, ele quer encontrar racionalidade em tudo. Até mesmo o conhecimento teológico, que é enaltecido por muitos, pode ser uma ferramenta que nos tira do propósito do eterno, do Senhor. É claro que é extremamente estudarmos as Escrituras. Eu estudo a Bíblia todos os dias, eu recomendo que você faça isso, mas não devemos nos vangloriar pelo nosso conhecimento, pela revelação que recebemos de Deus. E infelizmente o que nós vemos muitas vezes são pessoas que adquirem um profundo conhecimento teológico se achando superiores, como se conhecimento fosse uma medida pela qual o Senhor nos compara, e não é isso. Você quer adquirir conhecimento? Busque conhecimento, sim, mas não deixe que ele crie um orgulho, uma soberba no seu coração, por você se tornar mais sábio do que as pessoas ao seu redor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus dá sabedoria a todos, indiscriminadamente. Amém? De boa vontade, e lhe será concedida. Então a primeira coisa que nós não devemos nos gloriar, nos orgulhar, nos ensoberbecermos, é a sabedoria. A segunda coisa mencionada pelo profeta Jeremias é a força. Eu quero mencionar aqui, eu quero associar essa força aqui ao poder, ao governo. A tendência de todo ser humano é a de querer ter domínio. Domínio sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as circunstâncias, sobre as diversas áreas da nossa vida. E quando nós percebemos que estamos perdendo o controle, nós entramos em desespero. Isso também é outra ilusão. Nós podemos estar à frente de grandes impérios, vamos dizer assim, grandes instituições, organizações, podemos ter cargos, títulos, rótulos de grandes empreendedores em várias áreas, só que um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, irmãos. O nosso reinado, se é que eu posso chamar assim, seja na proporção em que for, ele não dura muito tempo. A pessoa pode hoje se vangloriar de ocupar um grande cargo no governo, por exemplo, ou de estar à frente de uma grande empresa, um grande ministério, mas nada disso é para sempre. O tempo de vida do ser humano é muito curto. Se a gente viver 100 anos, é muito, não é? A palavra de Deus diz em Salmos 90 que os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para aqueles que têm mais vigor. Mas são anos difíceis e cheios de sofrimento, é o que diz a palavra. Então, para que tanta soberba? Para que tanto orgulho? Todos nós um dia vamos voltar ao pó. E os nossos títulos, nossas medalhas, nossos troféus, nosso dinheiro, as riquezas materiais que acumulamos, tudo isso vai ficar aqui na terra. E para onde nós vamos, seja para o céu ou para outro lugar, essas coisas não vão poder nos ajudar em nada. É interessante que quando nós pesquisamos sobre as últimas frases ditas por pessoas famosas, pessoas que foram proeminentes na sua geração, no seu tempo, nós vemos que o maior arrependimento delas foi de não ter buscado a Deus como deveriam, de terem desperdiçado o seu tempo de forma inútil. Elas percebem que no final da vida não tem nada que possa dar a elas mais tempo. Porque quando Deus determina que a nossa passagem aqui na terra se encerrou, você pode ter o dinheiro que for, o nome que for, o título que for, você pode estar à frente do maior
império desse planeta, quando chegar o seu tempo aqui na Terra, Deus te leva. Amém, irmãos? Então, não se vanglorie dessas coisas. Dedique mais tempo àquilo que é importante, à sua família, aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus pais, às pessoas que te amam. Pessoas são mais importantes que títulos, são mais importantes do que coisas, são mais importantes do que qualquer bem que você puder conquistar aqui nessa terra.